Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu tenho uma novidade para vocês aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. É a nova lição da Escola Sabatina. É 1 Coríntios e 2 Coríntios. A nova lição vai falar do ministério de Paulo em Corinto. Como foi o ministério de Paulo lá? O que Paulo encontrou nessa igreja? Mas eu quero falar um pouco de Paulo antes de ser um apóstolo de Deus. O que Paulo fazia antes de ser um apóstolo de Deus, antes de Deus escolher ele? Paulo, ele era um perseguidor. Ele prendia os cristãos. Ele perseguia e prendia. E Paulo também esteve no apedrejamento de Estevão. Ele estava lá, ele presenciou tudo esse apedrejamento. Paulo, ele chegou para o sumo sacerdote, ele pediu cartas para prender os cristãos, para perseguir e prender os cristãos. E Paulo foi para Damasco. Chegando em Damasco, ele viu uma luz tão forte que ele caiu ao chão. Ele ouviu uma voz dizendo: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Daí Paulo perguntou assim: de quem é essa voz? Sou eu, Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Naquele momento, quando Paulo ouviu essa voz, ele se converteu ali. E os soldados que estavam junto com Paulo levou ele numa casa, numa rua à direita, que Deus falou para Paulo ir lá. E os soldados que estavam com Paulo levou ele, deixou ele lá na casa. E Deus, numa visão para Ananias, falou assim: olha, Ananias, vai lá na rua à direita, você vai orar para Paulo para ele voltar à sua visão, e ele vai ser batizado, e eu escolhi ele para pregar a minha palavra. E Ananias obedeceu a Deus e foi lá, orou para Paulo e voltou à sua visão. E Paulo ali, de um perseguidor, se torna um apóstolo de Deus, um pregador da palavra de Deus. Paulo ia levar a palavra de Deus a todos os lugares do mundo. Aí Paulo foi perseguido também. De um perseguidor, ele se torna perseguido. Começaram a perseguir Paulo porque estava pregando a palavra de Deus. Na lição 1 dessa escola sabatina, 1 Coríntios e 2 Coríntios, vai falar do ministério de Paulo em Corinto. Como foi esse ministério lá? Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Vamos orar, pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a Tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo esteja presente aqui. Que Teu Espírito Santo nos ilumine também, Senhor. Pai querido, também lhe peço que abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos à lição da Escola Sabatina, a lição 1, o ministério de Paulo em Corinto. O que Paulo encontrou aqui nessa igreja de Corinto? Paulo, ele encontrou na igreja de Corinto muitos problemas. Então, o autor vem trazendo que a igreja de Corinto tinha muitos problemas para ser resolvidos. E esses problemas eram quase há 2000 anos, né? E esses problemas nós enfrentamos hoje também na igreja, não é verdade? Qual é a igreja que não tem problemas? A igreja somos nós.
nós temos problemas, mas nós que somos irmãos, nós temos que resolver os problemas perante Cristo. O Cristo tem que ser central na igreja. Ele tem que ser o principal. Nós temos que colocar os problemas nas mãos de Cristo. Nós não podemos ter problemas na igreja. Ter irmão que está dentro da igreja não perdoa o outro irmão. Tem que perdoar. Não pode ter rincha dentro da igreja. Nós temos que resolver perante Deus. Cristo tem que ser o nosso mestre. Cristo não quer ver os irmãos em desunião. Os irmãos têm que estar unidos em Cristo para resolver os problemas. Era isso que Paulo ia trazer na igreja de Coríntio. E aqui o autor vem trazendo também, falando de um grande missionário inglês, William Keller. Esse William Keller, ele consertava sapatos para pagar as suas despesas. Mas qual que era o ofício desse missionário? Era de ganhar pessoas para Cristo. Mesma coisa era Paulo. Paulo, ele era um fabricante de tendas. Ele fazia tendas para se sustentar. Mas qual que era o ofício de Paulo? Conduzir pessoas para Cristo. Mas Deus falou uma coisa aqui para Paulo em Atos 18, verso 9 e 10. Diz assim: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então a missão que Deus tinha dado para Paulo é para falar, não ficar calado, porque Deus era com Paulo. Paulo ia pregar a palavra ao Coríntio, levar a palavra de Deus, pregar Jesus ressuscitado, que Paulo viu em Atos 9. Paulo viu a voz de Jesus. Paulo entendeu que Jesus estava ressuscitado. E Paulo entendeu que ele tinha que levar a mensagem da salvação, da ressurreição de Cristo. Paulo, ele foi um apóstolo escolhido por Deus para levar as mensagens aos gentios. Então nós também temos que ser mensageiros de Deus e levar a palavra de Deus para as pessoas, tanto na rede social como estou fazendo agora. Falar de Jesus, falar do amor de Jesus, ter prazer de falar de Jesus como Paulo tinha. Essa é a missão que Deus deu para Paulo e é a missão para nós também. Paulo também enfrentou desafios de Coríntio com a mensagem da cruz. Fidelidade a essa mensagem também é o caminho para enfrentarmos os desafios atuais. O que é a mensagem da cruz? O que a cruz nos traz? O que a cruz nos mostra? Jesus morreu numa cruz por nós, derramou seu sangue para nos salvar, para nos purificar de todos os nossos pecados. Cristo, ele fez isso, morreu por nós. E essa era a mensagem que Paulo ia levar à igreja de Corinto. A mensagem da cruz. Pregar o Cristo crucificado. Pregar a salvação. Paulo falou assim para eles: olha, Jesus ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele morreu por nós para nos salvar, para nos purificar de todos os nossos pecados. Esse era a mensagem que Paulo estava levando a Corinto. Na parte de domingo, Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. Aqui o autor da lição começa assim, Paulo, falando de Paulo, que Paulo começa suas cartas a Coríntios
identificando-se como apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus. Então não foi homens que escolheu Paulo. Quem foi que escolheu Paulo? Foi Deus. Aqui também Paulo fala sobre seu chamado e apostolado como cumprimento da vontade de Deus. Ele está seguro de que sua vocação não vem de Deus. Não vem de Deus, não de homens. Então, a vocação de Paulo não vem de homens, vem de Deus. Não foi o sumo sacerdote que escolheu Paulo. Foi Deus. Deus estava preparando Paulo para ser um apóstolo, para pregar a sua palavra, para levar a palavra de Deus para os gentios. Então, o apóstolo Paulo foi um apóstolo dos gentios. Aqui em 1 Coríntios 15:8, Paulo se inclui entre aqueles aos quais Cristo apareceu após a ressurreição. Poucos versos depois, ele dá a entender que seu chamado para ser um apóstolo decorreu desse encontro com Jesus. Onde foi o encontro com Jesus? Lá em Atos 9, quando Cristo falou com Paulo: por que tu me persegues? Ali nesse encontro que Paulo esteve com Jesus, ali Jesus já estava preparando Paulo para ser um apóstolo. Que diz aqui, na pregação e no ensino paulinos, Cristo está sempre em evidência. Em resumo, Paulo é um apóstolo de Jesus. Cristo não é apenas o centro do apostolado de Paulo, é o centro de sua vida. Então, Paulo tinha Cristo como centro de sua vida. Tudo que Paulo fazia, Cristo era o centro de sua vida. E você, está tendo Cristo como centro de sua vida? Tudo que você vai fazer, você coloca Cristo como centro de sua vida, como Paulo fazia? Seus pensamentos e afeições estavam cheios da presença de Cristo. Então, nossos pensamentos, queridos, têm que estar cheios da presença de Cristo, como Paulo fazia. Olha só, Paulo amava tanto a Cristo que não conseguia deixar de pensar nele e falar sobre ele. Seu desejo era compartilhar Jesus com aqueles que estavam sob seus cuidados, a fim de que a vida deles também estivesse centrada em Cristo. Então, o Paulo tinha esse desejo, ele amava Cristo. Nós temos que amar Cristo, nós temos que ter o desejo de falar de Cristo para as pessoas. Então, como era o desejo de Paulo, também tem que ser o nosso desejo de falar de Cristo e compartilhar de Jesus com as outras pessoas. Falar o que Jesus fez em sua vida, testemunhar o que Jesus fez em sua vida. Essa é a verdadeira pregação. Falar o que Jesus fez em sua vida. Era o que Paulo estava fazendo. Paulo dava seu testemunho por onde ele passava. Olha, eu era um perseguidor e Cristo me transformou em um apóstolo. Agora estou aqui trazendo a sua mensagem. Eu amo fazer isso. Eu amo falar de Cristo. Então esse também tem que ser o nosso desejo. Amar falar de Jesus para as outras pessoas, como Paulo fazia. Parte de segunda-feira, de Atenas a Corinto. Eu esqueci de ler as perguntas, eu vou ler a pergunta número 2. Leia Atos 17, dos versos 16 a 34. Em que lugar Paulo esteve antes de ir a Corinto? E o que ele fez lá? O autor vem falando da pregação de Paulo aos atenienses, antes de sua ida a Corinto.
Ao que tudo indica, ele não planejava visitar Atenas naquele momento, mas foi levado até lá por alguns amigos, por causa da oposição enfrentada em Bereia. Os que acompanharam Paulo até Atenas retornaram a Bereia, com a orientação de que Timóteo e Silas fossem ao seu encontro o quanto antes. Mas o que Paulo fez enquanto Silas e Timóteo não estavam com ele? Paulo falou de Jesus na sinagoga, na praça e no Areópago. Ele não conseguia deixar de falar sobre Cristo e aproveitava toda a oportunidade para isso. Paulo não perdia a oportunidade de falar de Cristo. Ele falou na sinagoga, ele falou na praça. Paulo sempre falando de Cristo. Como eu falei, nós temos que falar de Cristo aonde a gente estiver. Às vezes tem uma pessoa passando dificuldade, ela precisa ouvir uma palavra de conforto. E a palavra de conforto é na palavra de Deus. Levar a esperança para aquela pessoa. Falar: Jesus te ama, Jesus está com você. É levar a palavra. Era o que Paulo fazia. Ele não perdia a oportunidade para falar de Cristo. Aqui na pergunta número 3, leia Atos 18, dos versos 1 a 11. O que Paulo fez ao chegar a Corinto, durante toda a sua permanência na cidade? Paulo foi a Corinto em sua segunda viagem missionária. Lucas nos informa que ele permaneceu ali por 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. Como de costume, Paulo iniciou sua atividade missionária na sinagoga. Então, era o costume de Paulo estar na sinagoga para iniciar a atividade missionária. Era o costume de Paulo. Paulo seguia a estratégia que a pregação devia ser feita primeiramente aos judeus, conforme a ordem de Jesus aos apóstolos. Então Paulo tentou, antes de ir para os gentios, ele tentou pregar para os judeus. Quando finalmente Silas e Timóteo ajuntaram a ele em Corinto, Paulo se entregou totalmente, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Então, o testemunho de Paulo aos judeus, falando que Jesus é o Cristo. Ao longo de sua estada, permaneceu ocupado ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo fazia isso, ele ensinava a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus, não podemos ficar quietos. Essa mensagem da palavra de Deus não tem que ficar só para nós. Temos que espalhar a palavra de Deus, como Paulo fazia. Parte de terça-feira, a cidade de Corinto. Aqui vai falar por que Paulo escolheu a cidade de Corinto. Pergunta número 4. Leia Atos 18, dos versos 1 a 3, 1 Coríntios 5, verso do 9 a 11, e capítulo 8, verso 4. A partir desses textos, o que podemos concluir sobre a economia, a moralidade e a vida religiosa de Corinto? Por que Paulo escolheu Corinto para pregar a palavra? Paulo escolheu Corinto por sua relevância e localização. Essa conjuntura apresentou uma oportunidade para a propagação do Evangelho, uma vez estabelecida em Corinto. A mensagem cristã seria prontamente comunicada a todas as partes do mundo.
Além disso, o próspero comércio em Corinto permitiria que Paulo se mantivesse fabricando e vendendo tendas enquanto anunciava o Evangelho. Corinto era caracterizada por gritante pluralismo religioso, evidenciado pelos numerosos santuários construídos em homenagem a deuses como Apolo, Atena e Afrodite, entre outros, e até pelo culto de divindades egípcias como Serapis e Ísis. Somado a esse caos religioso, Coríntio também era conhecida por sua libertinagem sexual. Estrabão, geográfico e historiador grego, menciona a existência de 1000 prostitutas sagradas que participavam do culto no templo de Afrodite em Corinto. Ora, quantos problemas Paulo estava vendo nessa cidade. Muitos problemas. Olha só que ainda a imoralidade sexual era um problema em Corinto, como outros lugares. Idolatria e moralidade faziam parte da vida diária de Corinto. Então Paulo, quando chegou a essa cidade, viu muitos deuses lá, muita idolatria, muitos problemas Paulo estava vendo nessa igreja. Então Deus capacitou Paulo para ir levar a palavra de Deus, para falar de Deus para o Corinto, na cidade de Corinto. Quarta-feira, muita gente nessa cidade. Pergunta 5. Leia Atos 18, dos versos 4 a 8. Quais foram os resultados da pregação de Paulo? O trabalho de Paulo entre os judeus em Corinto não foi tão frutífero quanto ele desejava. O apóstolo enfrentou hostilidade e ódio. Então Paulo enfrentou ali hostilidade e ódio dos judeus. Em outras palavras, tentaram manchar a reputação de Paulo e impedir seus esforços missionários. Então os judeus tentaram manchar a reputação de Paulo, tentaram impedir seus esforços missionários. Mas quando Deus conduz a missão, ninguém consegue parar, porque Deus estava com Paulo. Deus estava orientando Paulo. Paulo apenas era um mensageiro de Deus, levando a sua palavra. Felizmente, o trabalho de Paulo naquela sinagoga não foi em vão. Sabe por quê? Porque Deus conduzia sua missão e havia prometido: minha palavra não voltará para mim vazia. Então você pode pregar a palavra de Deus para uma pessoa. A palavra de Deus não volta sozinha. Nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. É Ele que faz o trabalho de conversão. E Paulo teve uma surpresa ali naquela sinagoga. Para a surpresa de muito, Crispo, o chefe da sinagoga, toda a sua família creram em Jesus e foram batizados. E não foram apenas eles, muitos do Coríntios, ouvindo, creram e foram batizados, provavelmente influenciados também pelo testemunho de Crispo. Então, Crispo testemunhou o que Cristo fez em sua vida. O testemunho é tudo, meus queridos. Se você testemunhar o que Cristo fez em sua vida, muitas pessoas vão para Cristo, como Crispo e sua família, e muitos de Coríntios também aceitaram, através do testemunho de Crispo. Então, quando Paulo saiu da sinagoga, Paulo recebeu um grande encorajamento.
Em uma visão noturna, o próprio Cristo lhe apareceu com palavras que lembram Isaías, em 41:10, que diz: não tema, porque eu estou com você. Então eu falo para você, essa é a promessa de Cristo. Não tema, eu estou com você. Essa é uma promessa para nós. Quando você vai falar de Jesus, não tema, porque eu estou com você. Pode ir sem medo falar de Cristo. Não precisamos ter medo, porque Cristo está conosco. A palavra de Deus não volta vazia. Você plantou uma semente no coração daquela pessoa. É o Espírito Santo que vai terminar o trabalho. Nós somos apenas mensageiros de Cristo aqui nessa terra, para levar a palavra de Deus. Jesus lhe disse: tenho muita gente nessa cidade. E Paulo foi seu instrumento para levar essas pessoas as boas novas da salvação. A salvação é para todos que aceitam a Jesus. Nós somos salvos pela graça. Não é dom nosso, é dom de Deus. Então a graça é para todos. A salvação é para todos que aceitam a Jesus. Essa era a mensagem que Paulo estava levando. A mensagem da salvação. Parte de quinta-feira, as cartas de Paulo aos Coríntios. Pergunta número 7. Leia 1 Coríntios, capítulo 1, verso do 11 a 13, capítulo 4, verso 14, capítulo 5, verso 11, capítulo 7, verso 1, capítulo 14, verso 37 e verso 40. Leia também 2 Coríntios 1, 12, 2, 9, 11, 3, 13 e 10. Com base nesses textos, por que Paulo escreveu cartas aos cristãos de Corinto? Aqui nessa parte de quinta-feira, Paulo estava em Éfeso, quando membros da família de Cloé levaram a notícia de que as coisas em Corinto não estavam bem. Não iam bem em Corinto. O que estava acontecendo em Corinto? Problemas de divisões, imoralidade sexual, ações judiciais entre irmãos e prostituição. Além disso, Paulo recebeu uma carta com perguntas específicas. Sua resposta ocupa o espaço do capítulo 7 em diante. As perguntas estavam relacionadas a casamento, divórcio, celibato, alimento sacrificado a ídolos, conduta no culto, uso dos dons espirituais e má compreensão sobre a ressurreição. Olha quantos problemas que aconteciam dentro dessa igreja. Ter rincha entre irmãos. Às vezes tem irmãos dentro da igreja que não perdoou o outro. Tem. Às vezes tem irmãos que não se conversam. Ele senta no banco, o irmão vê e vai para o outro banco sentar. Isso é uma igreja de Deus? Não. Divisões não pode ter dentro da igreja. Os pensamentos dos irmãos têm que ser o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Não pode ter problemas. Mas aí o que Paulo fez? Paulo procurou formar uma cultura centrada em Cristo, um modo de enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho. É essencial que nós também enxerguemos o mundo atual através das lentes do Evangelho. Meus queridos, então essa foi a lição de número 1, o ministério de Paulo em Corinto. Agora vamos orar, agradecendo a Deus por esse estudo de hoje. Pai querido, nós te agradecemos por esse estudo de hoje.
que nós que somos a igreja, nós não podemos ter problemas com os irmãos. Nós temos que estar centrado no Senhor. É o Senhor que conduz a igreja. É o Senhor que está na igreja, nos orientando, nos ajudando. Pai querido, te agradecemos, porque o Senhor está no controle de tudo. Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço, meu Pai. E agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe vocês e até meu próximo vídeo. Tchau!